18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, muito boa noite pra você em 100,7, você na sintonia certa, você no melhor mix do Brasil, Karime Leão, começando mais uma edição. Do 18 horas, é isso aí, Carlão, tamo juntos, a partir de agora até as 7 da noite aqui em 100,7, boa noite pra você também que nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas news, boa noite, gente. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Sem acordo, profissionais da educação do Amazonas não aceitam proposta do governo e seguem em greve. Novo valor fixo do ICMS do combustível vai baixar o preço da gasolina em 3 estados, entre eles o Amazonas. Terça-feira marcada por protestos dos povos indígenas do Amazonas contra a proposta do marco temporal. IBAMA afirma que a recuperação da BR-319 depende de uma resposta do DENIT. Legal, 6 horas em ponto, estamos começando por aqui mais uma edição do programa 18 horas. Você confere comigo e com ela, Karime Leão, os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Hoje é terça-feira, 30 de maio, finalizando aí mais um mês do ano de 2023. Começando 18 horas. Olha, hoje de manhã os profissionais da educação que trabalham para o governo do Amazonas decidiram manter a greve que começou no dia 17 de maio. Entre as reivindicações está o reajuste salarial de 25%, mas a proposta do governo foi de 14%. Sendo que 8% pagos agora e o restante só no ano que vem, Karime. Pois é, Carlão, e essa proposta do governo foi recusada durante a assembleia de hoje, feita pelo sindicato que representa os servidores da educação do Amazonas. Segundo o sindicato, a greve é geral, tá? E já atinge praticamente todo o estado. Aqui em Manaus, 70% das escolas estão paradas. E como não houve acordo, a Justiça do Amazonas mantém também os descontos nos salários desses grevistas. Karime Leão apertou no bolso e por isso o sindicato lançou hoje uma campanha pedindo doação de cestas básicas para ajudar os servidores. Vamos acompanhar ali os detalhes sobre esse impasse agora na reportagem de Odineia Araújo. Os milhares de servidores da Secretaria de Educação do Amazonas se reuniram na manhã de hoje no Clube Municipal para decidir sobre a contraproposta do governador Wilson Lima, apresentada ontem após muita pressão e resistência da categoria. Os servidores pedem 25% de recomposição salarial referente às datas bases de 2022 e 2023, que não foram pagas, e mais reposição da inflação de 2020 e 2021, quando os educadores tiveram o salário congelado pelo governo. Mas o governo se propôs a pagar apenas 14%, sendo 8% agora e 6% em junho do ano que vem. O governo também garantiu as progressões por titularidade de forma imediata. A Assembleia Geral dos Trabalhadores da Educação rejeitou a contraproposta do governo, conforme a presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues. A proposta ideal é 25, viu? É o nosso céu. Mas eu acredito que entre 20% e 23% já deixaria a categoria não contente, mas pelo menos recompondo aí o seu poder de compra e fazendo com que esse percentual todo viesse ainda esse ano. Os servidores estão revoltados com as retaliações sofridas pela categoria, que durante 4 anos e 5 meses tentou negociar com o governo do Amazonas seus direitos trabalhistas. A pedido do governo do estado, a Justiça do Amazonas bloqueou as contas do Sindicato dos Trabalhadores da Educação e de todas as representações do Sintean no interior e também autorizou o desconto das faltas dos trabalhadores em greve. De acordo com Ana Cristina Rodrigues, o Sintean vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília em defesa dos trabalhadores da educação. Mais uma vez, a Justiça do Amazonas mostra que tem um lado, e não é o lado do trabalhador. Infelizmente, nós trabalhadores estamos aquém dentro da Justiça do Amazonas, mas vamos estar aí sofrendo as penalidades. É uma pena, porque isso enfurece o trabalhador e faz com que ele tenha ainda mais gás para estar na luta, porque a luta ela é justa e necessária. Vamos recorrer até onde
for possível, né? Mas sabemos que aqui na esfera do Estado, muito difícil nós ganharmos. Vale ressaltar que nós temos uma audiência lá dia 5/6, que é uma audiência de conciliação. Nós vamos estar lá em peso com a categoria para que também os desembargadores ouçam a voz dos trabalhadores em educação. O desconto dos dias de greve deflagrada no dia 17 de maio no salário do mês de abril deixou muitos servidores da educação sem dinheiro até para comer. Por causa disso, o Sinteam e a Avanseg lançaram uma campanha e estão pedindo doação de cestas básicas para os servidores públicos da educação que tiveram os maiores descontos. Os mais prejudicados são os trabalhadores do administrativo, vigilantes, merendeiros e serviço geral das escolas da rede estadual. Os pontos de arrecadação ainda estão sendo definidos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, um sindicato dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas, que é o Sinteam, e a Associação dos Servidores Administrativos da Educação do Estado retornam à mesa de negociação com o governo amanhã, hein, Karime? Exato, Carlão. E por nota, o sindicato afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que negou o pedido de suspensão dos descontos salariais dos profissionais da educação aqui do estado e que também autorizou o bloqueio de R$210 mil das contas do Sinteam. E ainda, segundo a nota, o sindicato já entrou com um recurso sobre a suspensão do movimento grevista e aguarda agora o período estabelecido para análise. 6/6, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Representantes dos povos indígenas do Amazonas estiveram reunidos hoje de tarde no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, em protesto contra a votação do projeto de lei do marco temporal, Karine. Exato, Carlão. O assunto é polêmico. Já tratamos sobre ele aqui com o Carlos Eduardo Matos, de Brasília, que daqui a pouquinho vai atualizar esse assunto hoje de lá, direto da capital federal pra gente. E um dos pontos mais delicados dessa questão é a proposta que determina que só vão ser demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro do ano de 1988. Ou seja, retira a demarcação de terras de povos originários da FUNAI e devolve para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olha só, a repórter Nathalie Moraes conversou com a presidente da articulação das organizações e povos indígenas do Amazonas, que é a Mariazinha Baré, e traz para nós agora os detalhes no 18 horas. Organizações indígenas e entidades sociais estiveram reunidas na tarde de hoje no Largo de São Sebastião em um grande ato de pressão contra o marco temporal. Os manifestantes são contrários à tese que diz que os povos indígenas só têm direito à terra se já estavam ocupando no momento da promulgação da Constituição de 1988, que será levada a julgamento no dia 7 de junho pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Mariazinha Cordeiro, da etnia Baré, presidente da articulação das organizações dos povos indígenas do Amazonas, é preciso pressionar a bancada amazonense no Congresso Federal. A PL, o marco temporal, o quanto ele impacta de forma direta os direitos dos povos indígenas, o direito à demarcação às terras indígenas, e enquanto ele vai flexibilizar a entrada ilegal, consideramos ilegal, de mineradoras, do agronegócio, vai flexibilizar também a entrada dentro de terras de povos isolados, e vai impactar de forma direta o próprio meio ambiente, E nesse caso, quando se trata de meio ambiente, ele não vai impactar só os povos indígenas, Nós estamos passando por uma crise climática, e onde nós, povos indígenas, com a proteção dos territórios, a gente está mitigando o avanço dessa crise climática para a humanidade. Para a líder indígena do povo Baré, a sociedade precisa mudar suas narrativas e conceitos sobre a importância da Amazônia e os povos que aqui vivem e defendem a vida, territórios e o ambiente para a humanidade. A sociedade consciente, a sociedade que precisa repensar as suas atitudes, a forma de viver nesse planeta, a forma de lidar com a natureza, com o meio ambiente e a relação entre os próprios seres humanos
dentro do equilíbrio natural que precisa existir. As organizações indígenas elaboraram logo após o manifesto um documento que ressalta a posição contrária ao movimento do marco temporal. A ideia é encaminhar este documento aos políticos e à sociedade civil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h09. Vamos agora divulgar uma boa notícia. Olha só, Karime e ouvintes, a gasolina vai ficar mais barata, será? Pelo menos é o que espera-se, né? Isso porque a partir desta quinta-feira entra em vigor o valor fixo do imposto ICMS do combustível e com isso muda a forma de cobrança e unifica para R$ 1,22 para todo o país, ou seja, 20 centavos maior que a média nacional. E com isso o valor deve baixar em 3 estados, aqui no Amazonas, no Piauí e Alagoas, e aumentar nos restantes, Karime. Uma boa notícia, pelo menos pra gente aqui, tá? Especialmente porque o preço da gasolina aqui em Manaus caiu um pouquinho, tá? Nos últimos dias. Daí a gente vai esperar ficar um pouquinho mais barata também. Na maioria dos postos, o litro está sendo vendido agora por R$ 5,99. Há 2 semanas estava a R$ 6,69. Chegou a R$ 6,29. E agora teve essa redução aí de 70 centavos por litro. Mesmo assim, esse preço ainda está muito alto. A média de preço da gasolina do país é de R$ 5,59. Estamos, portanto, bem acima da média nacional, né, Carlão? Karime, realidade que deve mudar aí com o novo ICMS. Vamos entender melhor sobre essa redução do ICMS agora com a repórter Odineia Araújo. O novo modelo de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços foi aprovado pelo Congresso Nacional em março do ano passado. Até agora, cada estado praticava sua própria alíquota de ICMS. Além de estabelecer um valor único em todo o país, o imposto passa a ser cobrado apenas de produtores e importadores e não mais de toda a cadeia, incluindo distribuidores e revendedores. O valor fixo do ICMS a partir de quinta-feira vai ser bom para o Amazonas, que há 2 semanas já vem registrando queda no valor do combustível. A nova alíquota será fixada no valor de R$ 1,22 por litro. Como alguns estados praticavam alíquota maior que esse valor, alguns com até 20 centavos a mais, o preço da gasolina vai cair nesses estados a partir de 1º de junho. É o caso aqui do Amazonas. O economista Serafim Corrêa explica a mudança no ICMS, o imposto que interfere no valor do combustível. O ICMS muda a forma de ser cobrado a partir do próximo dia 1º. Por quê? Porque antes era cobrado um percentual sobre o valor da venda do combustível. E agora vai ser um valor fixo. Isso foi um acordo dos estados perante o Supremo Tribunal Federal em consonância com o Ministério da Fazenda. O economista Serafim Corrêa reforça que o consumidor do Amazonas é um dos que deve ser beneficiado com a queda no preço do combustível com o ICMS fixo a partir dessa quinta-feira. No nosso caso, tudo leva a crer que haverá diminuição, que nós vamos pagar menos do que pagávamos antes. O que se espera é que dessa vez isso seja repassado para o consumidor. Além do Amazonas, devem ser beneficiados com queda no preço do combustível os estados do Piauí e Alagoas. Em Roraima, não deve haver variação. No restante do país, onde o valor do ICMS por litro estava abaixo da nova alíquota, haverá reajuste. Mato Grosso do Sul deve registrar a maior alta no valor do combustível, 30 centavos a mais por litro. No caso do diesel e gás de cozinha, a mudança foi implementada em maio. O preço do botijão também foi pressionado pelo novo ICMS. Além dos impostos estaduais, o preço da gasolina será novamente pressionado no início de julho, quando o governo federal deve voltar a praticar as alíquotas integrais de PIS/COFINS que haviam sido zeradas por Bolsonaro como parte do pacote de benefícios das eleições e retomadas parcialmente por Lula em março. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Para 6h14 e a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a atuação das ONGs nas comunidades indígenas da região amazônica já tem data para começar, Karime. Pois é, Carlão. Vamos então para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, seja bem-vindo. Então, essa é mais uma CPI que começa no Congresso Nacional e vai ser dor de cabeça para o governo, que aliás tem tido bastante dor de cabeça, né, Cadu? Boa noite, bem-vindo. Haja paracetamol, haja sorrisal, haja comprimido aí para ajustar o governo, né? Porque essa CPI provavelmente vai ser mais uma dor de cabeça, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu falo ao vivo aqui da Câmara dos Deputados. Estou aqui no Salão Verde. Vocês devem ouvir no fundo aí uma barulhada, porque está movimentado hoje. Está rolando agora a votação do projeto de lei que trata do marco temporal das terras, da demarcação de terras indígenas. Então, o assunto polêmico, está toda a imprensa acompanhando essas movimentações, e daqui a pouco também rola a votação da medida provisória que trata da estruturação do governo, né? E aquele desmonte dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Mas antes de a gente aprofundar nesses dois assuntos, a gente vai falar da CPI das ONGs, que começa, Karime, no dia 14 de junho às 14 horas. 14 de junho é daqui praticamente a 2 semanas, logo após o feriadão, né? Então essa é uma proposta do senador Plínio Valério. A gente sabe que ele vinha lutando por essa CPI desde quando ele entrou no Senado, em 2019. Ele vinha lutando para tentar emplacar essa CPI e conseguiu somente agora, né, apoiamento político e principalmente o apoio do presidente Rodrigo Pacheco. Então, provavelmente, Karine, ele vai ter, nessa reunião do dia 14, vai ser a reunião para a eleição do presidente, vice-presidente e relator. Então, o presidente deverá ser ele mesmo, Plínio Valério, né? E o relator deverá ser o senador Márcio Bittar, do estado do Acre, né, do partido União Brasil. Os integrantes, Karine, são deputados, são parlamentares, senadores, no caso, de partidos da direita e de extrema-direita, no caso, União Brasil, PL, Novo, PP, Republicanos, Podemos e União Brasil. São partidos mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o PP, PSB, PSD, o Rede, que são partidos mais alinhados ao governo, até agora, Karine, não indicaram os seus membros. Ou seja, é uma CPI que foi requerida pela direita, vai ser composta por parlamentares da direita e sem a participação do governo e nem da base aliada do governo, né? Então, vai ser uma CPI que realmente vai, a depender da narrativa que for construída, vai dar realmente uma dor de cabeça ao governo. Agora, o objetivo dessa CPI, Karine, importante frisar, que ela vai investigar a atuação das ONGs, né, das organizações não governamentais, das comunidades indígenas localizadas, que atuam principalmente na região amazônica, e o senador, ele pretende usar como base dessa CPI relatórios do Tribunal de Contas da União. Esses relatórios afirmam que eles não dão valor, né? Pelo menos o senador não me apresentou um valor de quanto o governo federal repassou para essas ONGs, porque, segundo ele, pelo menos 20 ONGs, o que ele estima, recebem dinheiro público para atuar junto aos povos indígenas. E segundo o relatório do TCU, 80% dos recursos repassados a essas ONGs são gastos de ordem para motivos pessoais, né? Os diretores, os integrantes dessas ONGs acabam pegando para si, digamos, ou utilizando esses recursos para fins pessoais e não para as atividades voltadas aos indígenas. Então, eles querem investigar para onde vai esse dinheiro, por que essas ONGs estão atuando, o que está acontecendo. Então, a ideia dele é, logo após a eleição para presidente, relator, ele quer também, logo em seguida, chamar caciques de etnias, né, entre elas, aí, segundo ele citou,
Baniwa, Yanomami, entre outras aí, Kokama, ele pretende chamar os caciques dessas etnias para a CPI, para que esses caciques possam explicar o que essas ONGs estão fazendo para com eles, né? Que trabalho que essas organizações nacionais, internacionais, vêm fazendo, vêm trabalhando para beneficiar os povos indígenas. Tudo isso que eu estou falando, Karine, é fruto de uma conversa que eu tive agora há pouco, uma entrevista que o senador Plínio Valério nos concedeu agora há pouco. Então vamos ouvir um trecho da fala dele. Vamos ouvir. Não é objetivo, né? Não é contra o governo, mas eu acho que quando a gente começar a puxar o fio da meada, vai se perceber que realmente Ministério dos Povos Indígenas, Meio Ambiente trabalham contra o Brasil. Vai mostrar que eles trabalham mancomunados, associados a essas ONGs, que prestam serviço que deveria prestar é a União, é o governo. Então eu acho que pode ser útil no que a gente vai apurar, é exatamente mostrar que quem quer tirar o poder, né? Esse poder tamanho que tem o Ministério do Ambiente, esse poder que representa os povos indígenas, que se diz representar, vai mostrar que realmente quem quer mudar isso está certo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério, que é presidente da CPI das ONGs no Senado. Cadu. Karine, é importante a gente frisar o seguinte: no momento, o senador, nessa conversa que eu tive com ele não tem números que possam fomentar uma CPI. Ele tem informações baseadas em relatórios do TCU. Então, provavelmente, os números que ele tem não são tão consistentes assim para tocar uma CPI em frente. A gente sabe que é preciso de dados, é preciso de informações, é preciso de muitos indícios para que uma CPI possa ganhar corpo. Então, vai ser mais uma CPI de narrativas, só que narrativa ambiental. E eu coloquei esse trecho aí, justamente do senador falando, que essa CPI, o objetivo dela é mostrar que a pauta do meio ambiente, que o Ministério do Meio Ambiente não vem atuando em defesa do meio ambiente, ou seja, é uma CPI contra o governo. Então a narrativa dessa CPI vai ser de ataque ao governo justo agora, né, Karine, que está rolando a votação do PL do marco temporal, que os povos indígenas vão sofrer com isso, e também tem a questão da reestruturação do governo, que o Ministério do Meio Ambiente vai perder muita força no combate na questão de demarcação de povos indígenas. Também o Ministério de Povos Indígenas vai perder muito espaço nesse trabalho, ou seja, a pauta ambiental indígena já está sofrendo, aí vem essa CPI com a pá de cal. Então vai ser bem complicado. Haja dor de cabeça, Karine Carlão. Cadu, olha só, o presidente do IBAMA, que é o Rodrigo Agostinho, ele disse que a continuidade das obras de recuperação, olha só, da BR-319 depende de uma resposta do DENIT agora. Cadu, é isso mesmo? É um órgão jogando para o outro a responsabilidade? É um empurra o processo, Cadu? Parece que é isso, né, Carlão? Eu conversei agora há pouco também, com exclusividade aí para o 18 horas, com o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, e ele me disse isso, que o IBAMA está ok, ele já deu a liberação provisória, a liberação ambiental, a licença ambiental provisória para a recuperação da rodovia BR-319. Agora depende do DENIT fazer a parte dele, né, que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes ainda não entregou um documento, né, um estudo de viabilização ambiental, socioeconômica dessa estrada. E sem esse estudo, o IBAMA não consegue não fornece o licenciamento definitivo. Então eu conversei agora há pouco com o presidente Rodrigo Agostinho, explicando essa situação, o porquê que não sai a obra de recuperação da BR-319. Vamos ouvir a versão do presidente nacional do IBAMA. Eu conheço bem, eu já andei pela BR-319 de fora a fora de Porto Velho até Manaus. É uma estrada desenhada nos anos 70 ainda, começou em 72, e, enfim, ela atravessa justamente o coração da Amazônia. Todas as estradas na Amazônia abriram fronteiras gigantescas para o desmatamento, então é natural que as pessoas tenham uma série de receios relacionados à obra. No governo passado foi emitida a licença prévia, então a primeira licença já foi emitida pelo governo passado, no ano passado, e agora falta o DENIT
DENIT, que é um órgão do governo federal ligado ao Ministério dos Transportes, emitir os estudos necessários, apresentar os estudos necessários para que haja emissão da licença de instalação. Então essa é a situação que a gente tem hoje. Está pendente agora da apresentação dos estudos ambientais pelo DENIT, do projeto executivo da obra, para que o IBAMA possa analisar. Então é uma obra que já possui a licença prévia do IBAMA e depois a gente terá a licença de instalação quando houver a conclusão dos estudos por parte do DENIT. E o IBAMA já notificou o DENIT para que cumpra a sua parte? Na verdade não é notificação, na verdade o DENIT sabe que para conquistar a licença de instalação vai ter que apresentar os estudos ambientais, o projeto executivo dizendo onde serão as passagens de fauna, quais são as obras de drenagem para que a obra não cause outros impactos como assoreamento de rios, como é que vai ser feita as ações de prevenção ao desmatamento ao longo da estrada. Então tudo isso vai estar aí no estudo a ser apresentado pelo DENIT para que haja a licença de instalação. Um ponto que é muito importante é que se tiver um aumento significativo do desmatamento ao longo da estrada, ainda nessa fase de licenciamento, provavelmente a licença prévia cai. Então é importante as pessoas entenderem que para que essa estrada possa se viabilizar, para que essa estrada possa de fato receber todas as demais licenças, o desmatamento precisa ser controlado. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala de Rodrigo Agostinho, presidente nacional do IBAMA, a respeito desse impasse entre o IBAMA e o DENIT a respeito da BR-319, né, Cadu? Exatamente. Você já notou, Karine e Carlão, vocês já notaram que a gente está subindo a montanha, né? A gente já conversou com a ministra do Meio Ambiente, ela disse que o problema vem dos governos, os últimos governos, que não fizeram a sua parte, e agora eu conversei com o IBAMA dizendo que o DENIT aqui tem que fazer a parte dele para que o IBAMA possa fornecer a licença definitiva para a recuperação das obras da 319. Isso significa o quê, minha querida? Que nós estamos assistindo uma novela aquelas longas, sabe? Que não acaba nunca. Então, um vai passando para o outro, né? Aí e esse estudo aí, Cadu, Cadu, esse estudo não me parece ser tão difícil assim de ser feito, né? Não é só... eu não sei que mistério é esse, não cara. tem, isso é estranho. A gente tem que chamar um órgão internacional, universal, para ver se conclui esse estudo. Exato, pelo amor de Deus, porque não é possível que esse estudo não tenha saído nos últimos anos. Não é? Porque nos parece que é uma coisa assim que é finito, né? Infinito o negócio. Chama a NASA, agora, né? E agora falta o IBAMA, ou vocês puderam prestar atenção nessa fala do Rodrigo Agostinho, que o tempo está correndo. Se o DENIT não entregar esse estudo a tempo, corre o risco da licença prévia ser perdida, porque aí se surgirem os fatos, a natureza agir, surgirem novos fatos, alagações e tal, desmatamento. Ou seja, volta para estaca zero. Volta para estaca zero, gente. Então, que caminho interminável é esse? Que ciclo vicioso que a gente está enfrentando com relação à BR-319? A gente só não vai desistir dessa BR, Cadu, nós aqui do Amazonas. Nós não vamos desistir. O meu próximo passo é conversar com o DENIT. Vamos ver qual vai ser a conversa deles. É isso aí. Agora, Karine e Carlão, só atualizando vocês com relação à questão da foz do Rio Amazonas, aquele projeto de exploração da Petrobras. Nessa conversa eu também falei sobre essa situação, porque tem uma oposição vinda da bancada do Amazonas, né? Houve um entendimento entre o IBAMA e a Petrobras com relação a isso. A Petrobras apresentou um novo projeto e agora o IBAMA está voltando a reanalisar. Diz que o projeto está um pouco melhor, só que precisa analisar com mais calma, tem prazo para entrega. Agora, se surgirem novas inconsistências, o IBAMA vai vetar de novo. Então esse é o posicionamento do presidente nacional do IBAMA. O homem está brigando, ele está cutucando onça com vara curta, porque a ala política está muito pesada, muito forte para cima do IBAMA e para o Ministério do Meio Ambiente. Karine e Carlão. Cadu, é uma briga política mesmo. O assunto é esse, não exatamente o bem-estar e a riqueza do país, é a questão política. Agora, Cadu, para encerrar, você está aí na Câmara, como é que está a votação do projeto de lei que estabelece aí o marco temporal? Nós tivemos hoje até um protesto aqui em Manaus de representantes de indígenas protestando contra esse marco temporal. Como é que está a situação aí?
Karine, olha, a votação está rolando agora, nesse momento, como eu disse, aqui está cheio de repórter, a imprensa está toda aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, tem alguns parlamentares que vêm aqui conversar com as pessoas, mas o ambiente, nesse momento estão acontecendo os discursos, né? Os partidos estão orientando os parlamentares a como votarem esse projeto. É uma pauta considerada prioritária para o presidente Arthur Lira, que quer tocar em frente esse projeto. A gente sabe que há um contexto político, há um apoio, digamos assim, um silêncio ensurdecedor do STF, que vai julgar essa pauta no próximo dia 10 de junho. Então tem todo um contexto, mas o fato é que o placar nesse momento é de vitória para os partidos de centro e uma derrota para os povos indígenas. Então, praticamente o caminho é certo nesse sentido. Agora também o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que além dessa pauta vai ser votado também a medida provisória que trata da reestruturação do governo. Então, aquele desmonte que a gente vem falando do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, isso deve acontecer hoje também. Aí sim vai ser uma derrota para o governo. Vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando, que hoje vai ser um dia bastante longo, um dia bastante cheio. Bacana. Com muitas informações polêmicas aí. Você tá de plantão aí, né, Cadu? Oi, Carlão. Tá de plantão. Estou de plantão, meu amigo. Tem gente sentada no chão, jornalista sentado no chão, juntando aqui no meio. Eu tô aqui com a galera. Valeu, irmão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite. Tchau, tchau. Agora 6 horas e 30 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quarta-feira, com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus e as chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 56% e 97%. E Manaus registrou o dia mais quente do ano no último domingo, dia 28. Os termômetros chegaram a marcar 34,5 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E segundo o Instituto, maio é o mês de transição aí do período mais chuvoso para o período que não tem chuva nenhuma, né? Nem menos chuvoso, né, Carlão? E o que causa esse aumento de temperatura? Karine, ainda segundo o INMET, a tendência é que a temperatura comece a aumentar nos próximos meses. Porém, no resto desta semana, a temperatura deve ficar aí entre os 32 e 33 graus, Karine. E nesta terça-feira, o Porto de Manaus divulgou que o Rio Negro aqui já chega à marca de 28 metros e 10 centímetros e já está na cota de inundação. E com a cheia, vários pontos da capital acabam sendo invadidos pela água, como é o caso da Praia da Ponta Negra. No último domingo estava lotada, mas olha só, hein, é importante tomar cuidado nesse período. Na segunda-feira, banhistas encontraram um filhote de jacaré. Olha só, hein? Vamos aos detalhes aí do filhote com o repórter André Meireles. Por estar na Amazônia, todos os anos Manaus enfrenta dois fenômenos: a seca, chamada de vazante, e a cheia, quando ocorrem as inundações. Em Manaus, a seca e as cheias são analisadas sob a perspectiva do Rio Negro, rio que banha a cidade. Nesta terça-feira, o Porto de Manaus registrou na capital 28 metros e 10 centímetros da cheia de 2023. O resultado mostra que Manaus já atinge a cota de inundação e, com isso, em alguns locais já é possível ver o reflexo da enchente, como é no caso da Praia da Ponta Negra, onde o rio já cobriu parte da areia. Mas nem isso impediu que centenas de banhistas fossem à praia nesse domingo, que inclusive foi o dia mais quente do ano. Com a subida dos rios, muitos acontecimentos são registrados, como o que ocorreu nesta segunda-feira, onde um jacaré de aproximadamente 1 metro surgiu em uma área de menor fluxo de banhistas, por baixo dos mirantes, mas foi resgatado pelos bombeiros em seguida. Conforme as autoridades, o cuidado na praia tem que ser redobrado durante o período da cheia.
E para saber como será o funcionamento na Praia da Ponta Negra nesse período, o 18 Horas entrou em contato com a Defesa Civil do município. Segundo o chefe de operações, José Mendes, os banhistas devem estar atentos aos ocorridos e solicitar ajuda das autoridades em qualquer tipo de situação que ocorra no local. O que a gente pode orientar os banhistas é a questão dos buracos que é criado após a subida dos rios. Então, que os banhistas tenham cuidado com os buracos que tem na orla da Ponta Negra e também, às vezes, sempre estar de olho, atento, um olhar mais técnico para frente, que de vez em quando há uma anomalia, né? É a questão da natureza, de vez em quando aparece um jacarezinho lá, e lá tem segurança, tem o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas que toma de conta da orla. Então, ou seja, qualquer anomalia, qualquer insegurança, é só correr, chamar o Corpo de Bombeiros. Eles estão lá com jet ski, estão lá com algumas, aquelas talabartes, que é justamente para ajudar os banhistas. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 34 minutos e o Ministério Público de Contas denuncia contrato de quase 16 milhões de reais do governo do estado para compra de salsicha e conserva para a merenda de estudantes no Amazonas em uma loja de informática. Isso mesmo, salsicha numa loja de bens de informática, Karime. Pois é, Carlão, a denúncia envolve, além de suspeita de contrato ilegal e antieconômico, risco de dano à saúde dos alunos da rede pública de ensino do estado. O alerta é do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas e a repórter Odinei Araújo traz mais detalhes. A denúncia chegou até o Ministério Público de Contas através do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas. O Conselho ficou horrorizado com a compra feita pela SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, que adquiriu em uma loja de informática conserva e salsicha para distribuir aos alunos das escolas da rede estadual, das comunidades tradicionais dos territórios extrativistas da calha do Rio Purus, nos municípios de Lábrea e Pauini. As carnes em conservas, considerados alimentos ultraprocessados, também seriam distribuídas para a merenda escolar de estudantes do Baixo Amazonas, em Barreirinha e Paraná do Ramos. A denúncia do CONSEA enfatiza que os alimentos são incompatíveis com as regras e cardápios do programa de merenda escolar por oferecerem riscos à saúde dos alunos. O Ministério Público de Contas do Amazonas aceitou a denúncia do Conselho de Segurança Alimentar e denunciou o caso ao Tribunal de Contas do Estado. O contrato do governo do estado com a empresa VIP Comércio e Serviços de Produtos de Informática para fornecer conserva e salsichas para a merenda escolar no Amazonas é de mais de 15 milhões e 700 mil reais. A representação foi admitida pelo presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, por suspeita de ser ilegal, antieconômico e oferecer grave risco à segurança alimentar dos alunos da rede pública da SEDUC. O deputado estadual Wilker Barreto repercutiu essa denúncia no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas esta semana. Nós estamos comprando salsicha e conserva. E aí, detalhe, o governo fazendo escola. Qual é a ligação que tem empresa de informática com enlatados, deputada Mayra? É muito parecido com loja de vinhos e respiradores. Só que essa mesma empresa também fornece à prefeitura. É coincidência, senhor presidente? A mesma empresa que fornece para o Estado conserva e enlatados, deputado João Luiz, é a mesma que fornece para a prefeitura. Para o Wilker Barreto, o único deputado de oposição ao governo, a prática parece a mesma da compra de respiradores de ar em uma loja de vinhos durante a pandemia. É a mesma escola, dos mesmos autores da loja de vinhos, agora empresas de informática vendem conserva em enlatados. Isso é muito grave. E de ontem, ao Ministério Público Federal, cancelamento
deste contrato. O Ministério Público de Contas informou que não houve estudos técnicos que comprovem pesquisa atestando a economia na compra dos itens. O órgão de controle pede a suspensão e pagamento do contrato até que se esclareçam os fatos. O 18 Horas tentou ouvir a SEDUC e o governo do estado sobre a denúncia, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Amazonas passa a divulgar dados oficiais de violência sexual contra crianças e adolescentes. O primeiro boletim divulgado hoje traz quase 2.000 casos no ano de 2022, Karine. Exatamente, Carlão. E desse total, 93,6% das vítimas são do sexo feminino. O repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo e tem mais informações a respeito desse levantamento. Boa noite, André. Então, como é que foi feito esse boletim? De onde chegaram esses números, André? E boa noite, Karine, Carlão, todos que nos acompanham. Através do primeiro informe epidemiológico do monitoramento da violência sexual contra crianças e adolescentes do Amazonas. Inclusive, foi divulgado hoje. Lá destaca 1.855 notificações, sendo que 93,6% das vítimas são do sexo feminino. A faixa etária de 10 a 14 anos responde por mais de 54% dos casos. Além disso, a maioria dos supostos agressores são amigos ou conhecidos das vítimas. Os dados são do Ministério da Saúde, que corresponde ao ano de 2022, conforme também realizada aí pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Outras características das vítimas disponíveis no informe incluem que mais de 49% das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual sofreu o crime também mais de uma vez. Além disso, mais de 80% dos casos ocorreram em residências e aí mais de 21% dessas vítimas são gestantes com idades de 10 a 14 anos, ou seja, crianças ainda com 10, 11 anos de idade, pré-adolescentes, 14 e adolescente a 13, 14 anos de idade. E de acordo com a técnica coordenadora de vigilância e violências e acidentes da Fundação de Vigilância e Saúde aqui no Amazonas, a Cassandra Torres, ela diz que a consolidação e divulgação do perfil epidemiológico dessas vítimas são cruciais para a formulação de políticas públicas que aí serve para prevenir e combater a violência sexual contra esse público. Vamos agora ouvir a fala da Cassandra Torres. Essa é a atuação da Fundação de Vigilância, não é? Na produção e na difusão das informações epidemiológicas a respeito da violência. E neste mês de maio, em que existe uma mobilização nacional em relação ao combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, a Fundação de Vigilância cumpre com seu papel na produção e na difusão, né, dessas informações epidemiológicas para que o setor saúde possa pensar aí quais são as estratégias, né, e as políticas públicas eficientes, mais adequadas para fazer o enfrentamento desse agravo, mas também para promover a saúde dessa população e a cultura de paz. Eu me refiro ao setor saúde, mas eu destaco a importância da intersetorialidade nesse trabalho. 18 horas. Agradece a participação, né, Cassandra Torres aqui da Fundação de Vigilância em Saúde, onde disponibilizou esses dados sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, que foi feito tanto no Brasil nacional como também aqui no estado do Amazonas. E o informe destaca ainda outras características das vítimas de violência sexual contra essas crianças e adolescentes aqui no estado, como a situação conjugal, a raça, a cor, a incidência e os tipos de violência sexuais monitorados, que são assédio sexual, estupro, pornografia infantil e exploração sexual. Esses dados são levantados aí, também ajudam, né, também no monitoramento, identificar esses tipos de crimes aqui no estado do Amazonas. Karine, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite. 6h42, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, está cada vez mais comum a aplicação de golpes na internet. Atenção, ao hackearem contas de Instagram, os criminosos divulgam promoções de estabelecimentos ou vendas de produtos eletrodomésticos e assim induzem os seguidores a fazerem Pix em uma falsa negociação de compra e venda. Olha aí. Pois é, Carlão, e esse tipo de crime está crescendo aqui em Manaus também. O golpe do Instagram hackeado está entre os principais registros na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos. E nesse golpe, a vítima perde todo o controle das suas redes sociais. A repórter Nathalie Moraes conversou com o delegado da Especializada, Antônio Rondon, e explica com detalhes como esse golpe acontece. O Instagram é a plataforma de mídias mais conhecidas no mundo atual. Mas o manuseio da rede social por pessoas de má índole pode gerar consequências e uma delas é o chamado Instagram hackeado. O delegado Antônio Rondon, titular da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil aqui do Amazonas, explica que o crime acontece quando um indivíduo de má índole envia às vítimas uma mensagem com um link de acesso. E ao clicar, você tem sua página invadida. Clique em algum link malicioso, clique em alguma mensagem suspeita, seja pelo aplicativo de mensagens ou pela própria plataforma do Instagram por meio do direct. A vítima comete essa ação e o criminoso consegue hackear a página dela. Ela acaba perdendo o contato da sua página. Há uma maneira dela recuperar essa página, procurando a delegacia e fazendo um passo a passo que o próprio Instagram já direciona. Somente em casos muito raros a vítima não consegue fazer a recuperação da sua página. Segundo o delegado, uma das consequências do Instagram hackeado também é o golpe praticado contra os seguidores da vítima que teve a página invadida. Por confiarem nas ofertas, eles acabam negociando um financiamento de um veículo, casa própria ou a venda de um eletrônico com um criminoso. Assim que o criminoso consegue hackear a página do Instagram, ele começa a oferecer alguns serviços ou venda de produtos na própria página daquela vítima, fazendo com que as pessoas que fazem parte dos contatos da vítima acreditem que seja justamente ela que está ou vendendo produtos, móveis, eletroeletrônicos, carros, ou até mesmo promoções, inclusive também questões de financiamento, ações, todo tipo de oportunidade de negócio que o criminoso tenta oferecer nessa página hackeada. E os contatos da vítima acabam se tornando vítimas desse golpe também, por acreditarem que estão tratando com a própria vítima. O delegado reforça que quem tiver tido seu Instagram hackeado deve comparecer à delegacia mais próxima imediatamente. Faz o boletim de ocorrência, pode ser realizado em qualquer delegacia ou até mesmo pela internet, através da delegacia virtual. Seguir o passo a passo de recuperação da sua página e noticiar para todos os seus contatos que está sendo vítima de golpe, para que todos os seus contatos já estejam prevenidos caso o criminoso utilize aquela página hackeada para oferecer serviço e conseguir arrecadar dinheiro. Já aquelas vítimas que acreditavam que estavam tratando como a verdadeira detentora da página, também devem procurar a delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência, para que aqui a polícia possa fazer a preservação dos dados daquela página, para que nós consigamos chegar até a autoria desse delito. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h45, o Boto Curumim foi novamente vítima da violência em Noivarão, no interior do Amazonas. No dia 18 deste mês, o animal foi encontrado com um arpão alojado no olho direito. Pois é, Carlão, e não é a primeira vez que o curumim é ferido por um arpão. Há um tempo atrás, ele foi ferido no bico. Agora, ele foi submetido a uma cirurgia. Vamos saber mais detalhes sobre a situação agora com André Meirelles. Ferido há mais de 10 dias por um arpão no olho direito, o Boto Curumim pediu ajuda para moradores em uma comunidade próxima à cidade de Noivarão, no interior do Amazonas. Segundo os moradores, o Boto foi encontrado com ferimento desde o dia 18 de maio. A notícia se espalhou e até a deputada estadual Joana Dark, por meio das redes sociais, pediu ajuda ao IBAMA. E foi atingido por um arpão no olho, tá precisando de ajuda e até de um resgate. E aqui eu quero trazer o apelo da comunidade, dos moradores, para que o IBAMA possa cumprir a sua função. Cadê o IBAMA para
ajudar a salvar a vida do curumim. Bom, a gente se coloca aqui à disposição, mas a gente tem que cobrar. Nesta terça-feira, o arpão que estava no olho do boto cor-de-rosa foi retirado e o animal está sendo medicado por veterinários em Novo Airão. Agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade avaliam o estado de saúde do boto. Curumim vive há anos no Parque Nacional de Anavilhanas e desde o dia 19 de maio ele foi visto com a zagaia cravada no olho. Até o momento, ninguém foi responsabilizado pelo ferimento do animal. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 47 minutos e chegou a hora da gente falar dos assuntos da política local, da política amazonense com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, vai realmente para as mãos do Amazonas Futebol Clube os 3,5 milhões de reais da emenda parlamentar da deputada Joana Dark, não é isso, Blink? É isso, 3,5 milhões aí na mão do time Amazonas Futebol Clube. A gente tem que atualizar essa história porque a emenda da deputada foi liquidada e paga para o time. Quer dizer que, segundo o portal da Transparência, esse montante de dinheiro público já está nos cofres do time, que tem o compromisso de fazer agora escolas de futebol de base em comunidades de Manaus e no interior do Amazonas. A gente espera que ao menos esse barulho que a imprensa colocou aí, essa lupa nessa história, que realmente isso se concretize, né? Que o projeto de fato saia do papel e aconteça. De qualquer maneira, ainda temos o sumiço das emendas de bancada da bancada União Brasil, que somavam aquele montante de 11 milhões de reais para o time Amazonas Futebol Clube. Ainda precisa ser investigado, a gente precisa saber o que aconteceu e esperamos que os órgãos que têm competência de fiscalizar estejam atentos dessa história. Um outro detalhe que acaba de chegar para mim é que colegas jornalistas estão sendo processados porque deram essa história, contaram que isso está acontecendo. Já estou aguardando minha intimação. O último pedido lá foi de 30 mil reais em danos morais. E aí a gente torce também para que a justiça trate esses assuntos da forma que merece ser tratado. E é isso, Karime, Carlão. Olha só, Cíntia Blink, um auditor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas chamou o presidente do Brasil, que atualmente é o Lula, de mentiroso. É isso? Sabe que isso foi ontem e eu achei que foi durante a sessão, sabe? Quando eu tive acesso a essa informação, porque ontem teve sessão, mas não, foi nas redes sociais que a gente conseguiu pegar ali, que houve durante o uso do Instagram nos stories. E os stories você sabe que apaga, né? Então deu tempo de fazer aquele print. E o conselheiro, ele é conselheiro substituto, mas ele é auditor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Alípio Filho, usou as redes sociais para chamar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de mentiroso. A postagem foi feita na noite da segunda-feira no Instagram e, abrindo aspas, ele fala assim: eu quero dizer ao atual presidente que acredito nas suas palavras da mesma forma que acredito em Saci Pererê e mula sem cabeça. Acho que ele tem certeza que somos todos idiotas. Ele está falando isso e logo em seguida publica uma matéria da CNN em que fala que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo. Pro auditor Alípio, essa história não colou, não. Karine, Carlão. Essa história não colou para muita gente também não, e causou aí um mal-estar diplomático durante essa visita do presidente da Venezuela aqui no Brasil. Bom, Cíntia, vamos lá. O Ministério Público do Amazonas, ele quer criar um cargo com um salário de 21 mil reais, é isso mesmo? Tem candidatos a beça aí, né? O assessor jurídico do ouvidor geral, que vai ter uma remuneração de pouquinho mais de 21, é 21.700 por mês. Eita. A proposta agora, como manda aí o ritual, né, segue para a Assembleia Legislativa do Amazonas e os deputados estaduais vão ter que dizer se pode fazer, mas né, seria bem incomum se eles dissessem ou não, mas a gente acompanha aí. Segundo o Procurador-Geral do Ministério Público do Amazonas, Alberto Rodrigues, essa novidade vai garantir mais rapidez nas demandas e ele argumenta que o Ministério Público tem caixa para ganhar mais essa estrutura, né? Tem dinheiro, dá para fazer. É isso que eu tinha pra hoje, Karime, Carlão. Rapidinho hoje. Pois é, rapidinho. Tem nada aí no baú não, mais aí pra nós. Tem nenhuma carta escondida aí. Cadê o
O Peixoto. O Peixoto segue, ele foi detido, né? Ele se entregou. E a gente tem... ele e a mulher dele, né? Isso. Os dois, né? Os dois que fugiram, mas agora já estão aí. Se entregaram, né? Então... Estão à disposição da polícia. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Agora são 6h52. Você está no melhor Mix do Brasil e as informações, os destaques desta terça-feira. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de terça-feira. Karime Leão, vai chover, vai continuar chovendo? Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, 90% de chances que essa chuva persista durante a noite e a madrugada desta terça-feira, gente. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 99%. 6h53. 18 horas. 18 horas. Esporte. Vamos falar sobre esportes, vamos conversar com André Meirelles. André, muito boa noite, André. O que temos de novidades para hoje? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, todos que nos acompanham. A gente fala agora sobre o brasileiro Thiago Wilde. Ele surpreendeu nesta terça-feira ao derrubar o atual número 2 do mundo, o russo Daniil Medvedev, logo na primeira rodada do Roland Garros. Na maior vitória de sua carreira, o tenista paranaense precisou ficar em quadra pelo tempo de 4 horas e 15 minutos para superar o favorito por 3-2. O Wilde está na posição 172 do mundo e precisou superar o qualifim, a fase preliminar, para alcançar aí a chave principal, hein, Karime, Carlão? E a Rede Globo fechou acordo com a CBF para a transmissão dos jogos da seleção brasileira masculina até o ano de 2026. O acordo passa a valer nos próximos amistosos da seleção, que serão disputados nos dias 17 e 20 de junho, contra a Guiné em Barcelona e Senegal em Lisboa, respectivamente. Agora a gente traz uma informação aqui, uma treta, né? O meia Bruninho, de 27 anos, que disputou o campeonato amazonense desta temporada pelo Manauara, inclusive foi o vice-campeão. Ele foi preso, suspeito aí de agredir a companheira, uma mulher de 31 anos. Isso aconteceu ontem pela manhã. Segundo a delegada Débora Mafra, que é titular aí da delegacia especializada em proteção às mulheres aqui no estado do Amazonas, o jogador foi preso em flagrante no bairro do Parque 10 e autuado pelo crime de injúria, ameaça e lesão corporal, além de violência doméstica contra a companheira. Ele vai ficar aí, vai passar por audiência de custódia e vai ficar à disposição da justiça. E o Amazonas... Tem mais ainda aí, manda aí. O Amazonas, conta aí. E o Amazonas quase conseguiu conquistar 3 pontos fora de casa contra o Floresta pela Série C ontem à noite. A equipe saiu na frente do placar no segundo tempo, mas aí logo em seguida sofreu o gol de empate. E aí depois do jogo, o técnico Rafael Lacerda disse que o resultado poderia ter sido outro. Ele disse que ficou aquele sentimento que o Amazonas poderia ter ganhado o jogo e achou que foi um jogo ruim. E não só o Amazonas, mas os dois times não estavam bem, hein? Lamentações à parte. É o que temos para hoje, Karime, Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Agora 6h55, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E a Justiça do Amazonas manda a Secretaria de Saúde do Estado que convoque imediatamente um servidor que foi aprovado no concurso para a vaga de farmacêutico bioquímico. É o seguinte, acontece que o candidato aprovado lá para o município de Irunepé, ao invés de ser chamado, foi substituído por um outro terceirizado. E isso, claro, abre precedentes para outros casos de terceirizados no governo. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com Odinei Araújo. Os desembargadores que compõem a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiram por unanimidade que um candidato aprovado para a vaga de farmacêutico bioquímico da Secretaria de Saúde do Amazonas deve ser convocado imediatamente. Aprovado em 5º lugar na vaga, o candidato aprovado para o município de Irunepé, ao invés de ser chamado, foi substituído por um terceirizado. O candidato entrou com ação na Justiça pedindo sua nomeação, alegando a contratação de
de 4 trabalhadores temporários que não constam na lista de classificados. O candidato também pontuou a necessidade de contratação para atuar na farmácia hospitalar do município. A decisão, de relatoria da desembargadora Joana dos Santos Meireles, saiu nesta segunda-feira. Para o advogado trabalhista Alexandre Torres, essa decisão está correta e abre precedentes para outros casos no funcionalismo público. De fato, eu entendo como acertada a decisão, eu entendo que, sim, se cumpriu ali a legislação na forma como ela foi criada para ser. Ou seja, não se pode admitir que um governo municipal, estadual ou federal traga para os seus quadros da administração pública servidores temporários se já existem servidores ali que foram aprovados em concurso público e ainda assim não foram chamados. Ou seja, as coisas não se enquadram, não se encaixam, não estão corretas, não estão à luz da Constituição Federal, dentro das diretrizes do que é esperado. O advogado também explica que a contratação temporária deve ser uma excepcionalidade e não uma regra. Numa excepcionalidade, o gestor público pode entender o seguinte: cara, preciso muito de um servidor, de um cargo tal, com urgência. Ele pode fazer isso? Pode, mas ele tem que demonstrar essa urgência, ele tem que analisar se existem outras pessoas na frente que já foram aprovadas no concurso de provas e títulos, e aí sim, não tendo, ele consegue por tempo limitado, ou seja, tem que ter uma data de entrada e uma data de saída, para que ele chame um servidor temporário, esse servidor temporário preste serviço à administração pública e depois saia. Milhares de trabalhadores terceirizados hoje integram o quadro de funcionários do governo do Amazonas. A maior parcela deles está na área da saúde. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma notícia muito ruim para a saúde pública no Brasil. Iniciada em 10 de abril, a campanha nacional de vacinação contra a influenza A gripe imunizou apenas 40,69% do público-alvo. O público-alvo são crianças com 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, profissionais de saúde, puérperas e professores, entre outros. Até esta segunda-feira, a campanha atingiu apenas 62,85% de cobertura vacinal em Manaus. E a meta é alcançar 90% de cobertura vacinal. Há um apelo do Ministério da Saúde para que estados e municípios ampliem o calendário e continuem com as imunizações. As autoridades nos estados e municípios fazem um apelo à população. Levem suas crianças e seus idosos para vacinar contra a gripe. A imunização ajuda a evitar casos graves da doença e o sofrimento dos doentes. Simples assim, mas parece que tem muita gente que ainda não entendeu o recado. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão, finalizando mais uma edição, rimando e tudo do 18 horas. Valeu, Zaço, Carlão, beijo, gente, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.